Antes de começarmos, por favor, se inscreva no canal para nos apoiar e caso goste de histórias assim, deixe o like, assim saberemos se estamos no caminho certo. Agora sim, bora pro vídeo. Dizem que o corpo seco nasceu de um pecado tão antigo e tão duro que nem a terra quis guardar. A lenda corre pelos vales do interior, sobretudo às margens de rios largos e estradas de terra, onde figueiras bravas esticam raízes como dedos. É sempre contada baixinho, depois das 8 da noite, como quem teme acordar algo que prefere continuar dormindo. No fim do século XIX, numa vila de canaviais e engenhos, viveu um homem chamado Antão Paredes. Alto, magro, de mãos ossudas e olhos que não piscavam. Não rezava, não pedia perdão e quando passava cães se punham a uivar. Diziam que batia na própria mãe, roubava de quem pouco tinha, zombava de santos. Um dia, depois de cuspir no chão da capela, o padre Ubaldo o excomungou diante de todos. Antão riu alto, virou as costas e foi embora sem olhar para trás. Foi assim que se semeou o que viria depois. Morreu num novembro de sol torto, sem doença declarada, sem sangue derramado. Simplesmente caiu, seco, no terreiro. 2 homens levaram o corpo para o cemitério, coveiro Raimundo à frente, com o terço no bolso e o cigarro na boca. Abriram a cova, enterraram, cruzaram a terra, fincaram uma cruz de madeira e foram embora. De madrugada, a chuva fina passou como véu sobre as campas. Na manhã seguinte, a cruz estava tombada e a cova aberta, o corpo estirado sobre a terra, duro como pau. Raimundo jurou que havia coberto bem, jurou por sua alma. Reabriram a cova, jogaram pedra por cima, socaram a terra com a enxada até o cabo ranger. À noite, vento assobiou entre as frestas das janelas e todos trancaram portas cedo. No segundo amanhecer, a cova estava outra vez aberta e Antão, de novo fora. A pele parecia jamais colada aos ossos, como couro secando. O padre foi chamado. Fizeram ladainha, aspergiram água benta, recitaram salmos. Alguém sugeriu fogo, outro sugeriu rio. Raimundo, que tinha medo e orgulho em partes iguais, disse que pendurassem o defunto numa gameleira, do lado de fora do cemitério. Costume antigo, castigo de maldito, para que o sol terminasse o serviço. E foi o que fizeram. Levaram o corpo, amarraram com corda grossa e deixaram Antão balançando sobre o sol. 3 dias o corpo ficou ali, enrijecendo. No quarto, sumiu. Não houve corte de corda, nem marcas de arrasto no chão. Apenas a sombra da árvore e um silêncio espesso, desses que engolem até os passarinhos. Foi então que começaram os relatos. No entardecer, beliscões invisíveis no couro do gado. À noite, passos secos, como de folhas quebrando sobre pés que não pesam. Na beira do rio, pescadores sentiram dedos finos tocar seus tornozelos, frios e ásperos como casca de árvore. Pequenos animais apareceram murchos, sem sangue, com a pele grudada no osso, como frutas passadas. O primeiro a vê-lo foi Zé de Araújo, tropeiro que atravessava a região com burros carregados de sal. Jurou por tudo que é santo que na encruzilhada da velha estrada, encostado ao tronco da gameleira, havia um homem de pé, mas a cara era quase um crânio coberto de pele esticada. As órbitas eram buracos fundos, onde uma luz amarela de lamparina no fim do óleo fraquejava. Os dedos longos roçavam o tronco e deixavam ranhuras. Zé disse que a boca abria devagar, num estalo que lembrava madeira rachando no fogo, e uma voz sem saliva pediu: água. Zé jogou a moringa no chão e correu. Teve a impressão de que o ar ao redor ficou mais seco que antes, como se até o vento estivesse desidratado. A moringa amanheceu vazia, com a cerâmica opaca de sal. Dali em diante, evitaram aquela encruzilhada depois do pôr do sol. Mas nem todo mundo tem escolha. Os boiadeiros que vinham do sul juravam sentir o cheiro do corpo seco antes de vê-lo. Cheiro de couro queimado ao sol e barro esturricado, misturado a um azedo de coisa velha. Quando ele passava, porque às vezes ele passava sem ser visto, as lamparinas tremiam para dentro, como se sugadas. As fogueiras baixavam um palmo e os olhos dos homens coçavam com a poeira que não existia.
A história ganhou corpo em cadernos paroquiais, anotada de canto pelo próprio padre Ubaldo com a caneta tremida. Pecador, cujo corpo a terra recusou. E os antigos contavam que havia regra de proteção: passar reto se ouvir passos secos, não olhar nos olhos porque eram janelas por onde a sede entra, e, se ele pedir, não dar água nem palavra. Dizer o nome dele era convite. Alguns juravam que ferro em cruz no bolso ajudava. Outros dormiam com um galho de arruda debaixo do travesseiro. Cada um arrumou seu porto. Opa, só para relembrar, se não é inscrito, se inscreva. E caso esteja gostando do vídeo, deixa seu like para descobrirmos juntos o que está além do véu. Anos depois, já no século XX, meu avô, então um rapaz de recados, que cruzava a região de bicicleta na madrugada, teve encontro que fez dele um homem que não ria de história nenhuma. Voltava pela estrada estreita, a neblina grudando nos cílios, o farol da bicicleta com aquela luz de pirilampo. A lua minguada se escondia e se mostrava. Na curva da gameleira, algo atravessou a frente dele. Primeiro uma sombra, depois um contorno. Ele travou. Ficaram assim, ele e a coisa, medindo o silêncio. Meu avô sempre descrevia com precisão. Era um homem em altura, mas faltava carne nas partes, como se a vida tivesse sido raspada com faca. A pele craquelada, os cantos da boca escuros, e as mãos. Ah, as mãos! Cada dedo parecia um galho de espinheiro. Sem pressa, a figura virou o rosto e o que se via eram 2 poços fundos, brilhando um amarelo triste, quase febril. Água! Disse a coisa sem abrir direito a boca. Meu avô, que carregava um cantil no guidão, sentiu a mão ir sozinha, e então lembrou da recomendação que crescera ouvindo. Não dá, não nega, não fala. Ele baixou o olhar para o breu da estrada, buscou a respiração, os dedos procurando no bolso um amuleto, qualquer cabo de ferro. Achou uma velha chave de fenda, dessas de consertar serralha. Fez sem querer o sinal da cruz, metálico e curto. A figura se aproximou um passo. O ar ficou áspero, raspando a garganta. O farol pequeno falhou 1, 2 vezes e acendeu no mínimo, como se o mundo estivesse perdendo luz. Meu avô encostou a chave de fenda no peito, em cruz com a mão. A coisa parou. O cheiro de couro quente cortou o estômago. Água! Repetiu, um pouco mais fino, como se a voz estivesse se partindo. Meu avô ouviu, vindo de lugar nenhum, o som de folhas secas amassadas, e entendeu como se o pensamento viesse de fora. Não era sede de água, era sede de vida. O que ele carregava de vivo, ali naquele pedaço do mundo, era o que o outro queria. Por isso era proibido falar. Palavra é ponte. Ele montou na bicicleta sem olhar para cima. Desviou em arco largo, passando pelo canto da encruzilhada, sentindo o frio grudado nas costas. Pedalou como se os pedais fossem as batidas do próprio coração, e só descongelou quando a luz de um rancho apareceu distante. Não contou naquela noite. No dia seguinte, encontrou no pneu traseiro um risco longo, como unha de bicho. A borracha não estava cortada. Estava seca, quebradiça, como se um verão de 3 meses tivesse passado ali, em uma madrugada. Outros encontros foram somando. Uma lavadeira que ao amanhecer encontrou roupas no varal murchas, encolhidas como pele de gente. Um carreiro que sentiu no ombro o toque de dedos leves, frios, e adoeceu de um cansaço que remédio nenhum consertava. Um menino que jurava ver um homem parado do outro lado da cerca, só os olhos amarelados acima da palha, pedindo com a mão. Em todas as histórias, 2 constantes: a gameleira da encruzilhada e a recusa da terra. 3 décadas depois da morte de Antão, quando ergueram muros novos no cemitério, cavaram ali por perto e encontraram a 1 palmo da superfície um vão de terra oca, dura como barro cozido. Não havia ossos, nem tábua, nem sinal de caixão, apenas um espaço com um cheiro de cinza e um frio que não combinava com o verão. Há quem diga que o corpo seco não morre, porque não vive. Também não mata, pelo menos não como faca e bala. Ele seca por perto. A aproximação murcha a planta, apaga a brasa, esfarela a carniça. E quando encosta, suga o que dá nome às coisas. É por isso que tantos ficam vazios,
sentados, respirando, mas com a cabeça longe, num lugar onde não se escuta nem o próprio nome. Foi assim com Dona Lourdes, encontrada no banco da praça com o terço enfiado entre os dedos, o olhar perdido para cima. Foi assim com o barqueiro do rio, que desde certa noite navega em água parada e não responde bom dia. De tempos em tempos, alguém tenta dar fim na assombração. Já tentaram fogo na gameleira, as chamas lamberam as raízes e se apagaram como se faltasse ar. Já tentaram prego santo no tronco. No outro dia, o prego estava esbranquiçado, enferrujado por dentro, e o buraco ao redor seco de se esfarelar. Já trouxeram padre novo, com latim na ponta da língua. Na primeira reza, o vento levantou poeira do chão batido. O padre fechou o livro, benzeu com firmeza e disse o que todos já sabiam. Há coisas que não se enterra com pá. Hoje, se você cruzar aquela estrada antiga ao cair da tarde, ainda pode ver a sombra exagerada da gameleira recortando o caminho. Pode sentir no nariz o pó que não sobe de lugar nenhum. Se parar e ouvir muito, é capaz de captar no fundo o chiado de folha morta e um pedido único, seco, gasto de tanto repetir: água. É nesses momentos que a gente aprende o segredo mais velho de todos. Nem toda fome é de pão, nem toda sede é de rio. Há coisas que bebem a nossa presença. E se perguntar por Antão Paredes, alguém vai te apontar a caderneta amarelada do padre Ubaldo, guardada no armário da sacristia. Meia dúzia de linhas escritas à pressa, tinta que o tempo quase apagou. Aqui jaz o que a terra não quis. O corpo foi para fora. O resto, Deus sabe. Depois, vão se calar como quem fecha a janela antes da chuva, porque a história do corpo seco não se discute muito, apenas se contorna, de cabeça baixa, caminhando por fora da sombra da gameleira, sem dizer o nome dele em voz alta. E segue-se, porque a vida, por aqui, aprende cedo a não gastar palavra quando o silêncio é que protege. Só se desejam duas coisas a quem precisa passar: estrada firme e umidade na garganta. O resto é andar, olhar o chão e não responder se chamarem, porque tem chamamento que seca, e tem sede que, uma vez atiçada, nunca mais se apaga. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se inscreva, deixe o like e ative as notificações. 4 vezes por semana temos vídeos novos. A gente vai ficando por aqui. Até mais no Além do Véu.